Presidente Cássio Cunha Lima, senhores senadores e senadoras, eu quero primeiro dizer, presidente, que eu não paro de dar entrevista desde ontem à noite sobre um grosseiro erro cometido ontem ao assinar uma proposta de emenda constitucional que dizia respeito à isenção de responsabilidade do presidente da Câmara e do Senado com relação a crimes eventualmente cometidos antes de assumirem as respectivas mesas do Senado e da Câmara. Eu quero dizer que é uma praxe conhecida dos senadores de assinar-se em solidariedade, diplomaticamente, com os companheiros do Senado, apoiamento aos seus projetos de lei. E foi o que fiz ontem pela manhã, pois, sem ter dado a devida atenção, mas mais em solidariedade pela praxe, eu assinei apoio àquela proposta do senador Romero Jucá, com relação ao mérito, eu discordando inteiramente. De modo que foi uma precipitação, foi um engano, e passei a receber telefonemas das emissoras de rádio, dos jornais, considerando a posição que eu tenho adotado aqui no Senado com relação à corrupção, e ter exatamente apoiado um projeto que tenta dispensar de responsabilização a quem cometeu o crime antes de assumir a mesa do Senado ou da Câmara. Então, eu quero dizer aqui ao público telespectador da TV Senado que foi uma medida diplomática dentro de uma praxe reinante aqui no Senado de dar apoio aos colegas que sempre precisam um mínimo de 28 assinaturas, mas de uma discordância completa com relação ao mérito. E ainda bem que à noite o senador Jucá, percebendo a contrariedade, a rejeição dos brasileiros com relação àquela proposta, ele retirou a PEC. Mas senador Lazier, dentro do possível, eu quero uma parte a Vossa Excelência. Concedo agora, senador Paulo Paim. Senador Lazier, primeiro eu quero dar um depoimento. Sei muito bem da sua posição. E algumas pessoas confundem quando um senador ou um deputado acaba assinando, em solidariedade ao colega, a tramitação de uma proposta, mas deixando muito claro, e esse eu sei que é a posição de Vossa Excelência. Obrigado. Sou contra o mérito e votarei contra. Eu canso de encaminhar projetos no mundo do trabalho e na área social, onde o senador, o deputado me diz, pai, eu vou assinar para ti para tramitar, mas não conta comigo na hora do voto, porque eu sou contra. Então, eu acho que é uma sacanagem quando divulgam o nome de alguns senadores ou deputados, que deixa claro, a sua história mostra, em todos os temas semelhantes, que sempre votou contra, e é contra o mérito. Que bom que o senador Romero Jucá retirou a proposta, porque ontem, quando perguntaram para mim, por isso que eu estou falando sobre sua posição, Lazier é contra. Eu sei a posição dele, não tenho nenhuma dúvida. Essa proposta não fará 20 votos no plenário. Que bom que ele retirou. Cumprimento a Vossa Excelência, estou solidário, porque sei a posição de Vossa Excelência. Senador Paulo Paim, esse seu apoio moral me fortalece muito, porque saiba Vossa Excelência do abatimento de que fui tomado desde ontem à noite, quando as emissoras de rádio do Rio Grande do Sul, os jornais aqui de Brasília, começaram a perguntar de que modo o senhor foi assinar uma medida que contraria, que contradiz radicalmente as posições que o senhor tem tomado no plenário e nas suas propostas. Então, eu queria dar essa explicação aqui, até porque acabei de dar uma longa entrevista agora há pouco para a Rádio Gaúcha, recebi críticas contundentes da Rádio Gaúcha, embora tenha explicado de que é uma praxe, e como Vossa Excelência salientou muito bem, nós podemos assinar, mas dizendo, olha, eu assino em apoio para discussão, mas discordo inteiramente do conteúdo. Mas ontem foi exatamente naquele momento um pouco atribulado em que estávamos discutindo tema importante lá na CCJ, eu praticamente não tive tempo de pensar no que estava ali e exatamente por alguns colegas que haviam assinado, com os quais eu tenho muita afinidade, de modo que eu apus ali a minha subscrição. Mas dou essa explicação
para dizer que isso não vai se repetir mais. A lição foi duríssima com o que aconteceu, senador Álvaro Dias, mas ninguém está livre disso. Agora, eu acho que a crítica que eu estou recebendo, particularmente no Rio Grande do Sul, onde sabem da minha posição, sabem que eu estou aqui, inclusive, com emendas que já registrei, tentando reabilitar, tentando resgatar o projeto das 10 medidas anticorrupção, que estou aqui, inclusive, encaminhando nesse momento um requerimento ao presidente dos trabalhos, ao senador Cássio, com a assinatura de 90% dos líderes, onde eu estou pedindo o calendário especial para a proposta, a emenda constitucional número 35, onde eu quero discutir com o plenário o critério de indicação dos ministros do Supremo, onde tem havido ultimamente uma verdadeira politização da Justiça através da sua instância maior e projeto que é muito bem conhecido do meu eminente e admirável colega Antônio Anastasia, que foi o relator da PEC, que passou pela CCJ, com relatoria do senador Anastasia, e, enfim, para as posições, pela coerência que eu tenho mantido aqui. Ontem houve um lapso, houve um deslize, mas me parece que isso é natural, a falibilidade humana, senador Álvaro Dias. Senador Lazier, fique tranquilo, o Brasil já conhece o comportamento de Vossa Excelência, não é? É evidente que é praxe aqui na casa essa assinatura para a tramitação de matérias e realmente muitas vezes nem se lê o conteúdo delas. Esta é uma matéria reprovável, né? Exato. É surpreendente até que alguém possa apresentar uma proposta dessa natureza na contramão do que deseja o povo do país. Ao invés de estarmos aqui votando o fim do foro privilegiado, querem o fortalecimento desse instituto reprovável, que possibilita 68% de prescrição das ações no Supremo Tribunal Federal. Apenas 0,74% das ações foram julgadas. E uma proposta dessa natureza é um escárnio, é um assinte que compromete o autor, exatamente porque contraria essa aspiração nacional de ver todos nós iguais perante a lei. Artigo 5º da Constituição. Portanto, é lastimável que isto ocorra num momento tão crucial para o futuro do país como esse que nós estamos vivendo. E Vossa Excelência pode estar tranquilo que não está sob suspeição. Muito obrigado. Depoimentos como o de Vossa Excelência, quanto o de Paulo Paim, me tranquilizam, porque eu quero dizer que eu vivi horas de muita intranquilidade de ontem para hoje, diante daquela assinatura, que é muito comum aqui. Entretanto, atraiu sobre mim críticas pesadíssimas, que eu acho que não merecia, principalmente quando a minha posição, pouco a pouco, de senador de poucos anos aqui, apenas 2 anos, as minhas posições vêm sendo conhecidas contra qualquer tipo de corrupção, e que tem pleiteado tanto aqui também o apressamento das delações premiadas, que sejam reveladas, até porque isto convém a todos, definindo-se quem tem culpa em cartório e quem não tem. Isso é bom também para os implicados, a fim de se decida se são inocentes ou não. E, entretanto, por causa de uma assinatura, caiu o mundo sobre a minha cabeça, senador Antônio Anastasia. Muito obrigado, senador Lazier Martins. Eu gostaria de, fazendo coro com meus pares que me antecederam numa parte a Vossa Excelência, dizer de fato que essas assinaturas, e muitas pessoas não conhecem, elas se revelam uma prática de cortesia parlamentar. Na medida que o regimento determina, a própria norma constitucional, que para a tramitação de uma PEC há necessidade, até para a sua discussão, de 1/3 de assinaturas, é muito comum que isso ocorra. Então, Vossa Excelência está sendo vítima desse sofrimento,
mas é porque, de fato, há essa falta de conhecimento dessa cortesia. Eu quero registrar aqui, mais uma vez, publicamente, especialmente aos gaúchos que lhe acompanham e lhe conhecem tanto, desse seu comportamento sempre muito republicano, muito firme nos seus princípios éticos. Discutimos até na CCJ, anteontem, exatamente temas relativos a esse aspecto, e Vossa Excelência se manifestando a sua posição bastante forte, exatamente nessa mesma vereda, nessa mesma trilha. Então, o esclarecimento que Vossa Excelência faz é de bom ouvir que o faça, já que ficou, de fato, aborrecido com essa pressão, mas é em razão exatamente dessa cortesia que se faz entre os pares, para que a matéria eventualmente seja discutida, e houve essa assinatura que Vossa Excelência mesmo acaba de afirmar, que foi muito motivada exclusivamente com o propósito de permitir isso e sem o conhecimento ou aprovação do seu conteúdo ou do seu teor. Mas a minha palavra, senador Lazier, é exatamente para reafirmar não só o apreço de toda a casa a Vossa Excelência, mas para dizer que todos que o conhecem sabem bem de sua posição muito firme quanto a qualquer tipo de conduta que possa favorecer impunidade ou algo que o valha no mesmo sentido. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Muito obrigado. Eu, pouco a pouco, vou recebendo esse conforto moral tão importante e vão me aliviando os sentimentos de que estou tomado desde ontem. E lamento apenas que críticos, inclusive de uma emissora na qual trabalhei tantos anos, como foi a Rádio Gaúcha, há pouco tenha reproduzido apenas a parte negativa do acontecimento, quando me parece que isto não é justo, quando dei a explicação de que é uma praxe aqui no Senado, por cortesia, que é a palavra adequada que Vossa Excelência usa, uma cortesia parlamentar, a gente assina em solidariedade aos colegas que precisam, no mínimo, de 28 assinaturas. Bom, mas eu me sinto mais aliviado, e para arrematar, senador presidente Cássio Cunha Lima, eu quero encaminhar a Vossa Excelência um pedido firmado por 90% dos líderes dos partidos aqui no Senado, pedindo um calendário especial para a proposta, a emenda à Constituição número 35/2015, onde propõe a alteração do artigo 101 da Constituição Federal para modificar a forma de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu, desde o meu tempo de jornalista, sustentei muitas vezes em comentários que não há o preceito constitucional de independência nos poderes, quando o poder judiciário depende tanto do poder executivo. É o poder executivo que escolhe os ministros que vão julgá-los mais tarde. Isso está errado e isto precisa ser discutido. Então, tem uma proposta que já está protocolada aqui, desde o ano passado passou pela Comissão de Constituição e Justiça, pela qual eu estou propondo que o mundo jurídico defina quem deve ir para o Supremo, não quem tenha ligações partidárias ou ligações políticas, e uma comissão de 7 personagens, a saber, presidente do Supremo, presidente do STJ, os 3 presidentes dos tribunais superiores, o militar, o do trabalho e o eleitoral, mais o procurador-geral de Justiça e o presidente do Conselho da OAB, estes personagens se reúnem em até um mês da vacância e realizam uma lista tríplice de jurista, de notório saber jurídico, idade de 35 anos, 15 anos de experiência, ilibada conduta. E aí, com esta lista tríplice, mandam então para o presidente da República, que vai retirar, vai pinçar o nome e o mandará para a sabatina do Senado. E com mandato de 10 anos, não há vitaliciedade, o que não é republicano. Então, eu quero encaminhar, presidente, esse requerimento, que já falei anteontem na reunião dos líderes com o presidente Eunício, pedindo marcação de data para discutirmos aqui no Senado esta PEC. Muito obrigado, senhor presidente.